A Amazônia, um lugar onde a escuridão não apenas desce das copas, mas se move como uma sombra viva entre rios, raízes e folhagens. Sob o vasto teto verde da maior floresta tropical do planeta, onde o sol mal encontra o chão, vida e morte caminham lado a lado. Aqui, a água calma não traz tranquilidade. É apenas a máscara de algo que espera para atacar. Capivaras, macacos, aves coloridas, nenhum animal está seguro. Um único movimento errado e uma presença invisível sob a superfície pode selar seu destino em segundos. Jaguaretés que reinam no silêncio, jacarés-açu que dominam as margens e, acima de todos, o fantasma colossal dos rios enlameados. A sucuri. A Amazônia é única um território de emboscadas silenciosas, rios tingidos de sangue e corações. Prepare-se para um documentário animal que desvenda o enigma do predador máximo da natureza, Amazônia Mortal. O mistério do predador supremo do planeta. A batalha suprema na Amazônia, a caça pela supremacia. No coração da floresta amazônica, a luta pela sobrevivência nunca cessa. No topo da cadeia alimentar, os predadores governam com força, astúcia e instintos afiados como lâminas. Entre eles, o jaguar e a sucuri se destacam como ícones de poder, representando dois mundos opostos, terra e água. Sua rivalidade não é apenas por comida ou território, é uma prova da dureza da natureza, onde somente os mais aptos sobrevivem. Explore este confronto épico neste documentário animal. Na densa vegetação rasteira da Amazônia, onde a luz do sol mal atravessa o dossel, a onça-pintada se move como um fantasma. Sendo o maior felino da América do Sul, ela personifica a perfeição da arte predatória. Seu pelo dourado acastanhado, adornado com rosetas únicas, se mistura perfeitamente com a luz filtrada da selva, transformando cada passo em uma dança de invisibilidade. Seus olhos dourados e penetrantes, frios como gemas, rastreiam cada mínimo movimento ao redor. Com um corpo que pode chegar a quase 2 metros de comprimento e um peso que pode ultrapassar 100 quilos, a onça é uma máquina de caça moldada por milhões de anos de evolução, como se a própria natureza, em sua sabedoria divina, tivesse esculpido o predador perfeito. A força da onça está em suas mandíbulas e em sua impressionante mordida, a mais poderosa entre todos os grandes felinos. Diferente de leões ou tigres, a onça é capaz de esmagar o crânio de uma presa, estilhaçando os ossos com um único golpe. Isso a torna uma ameaça para quase todas as criaturas da Amazônia, desde capivaras rechonchudas e javalis ferozes, até jacarés sul-americanos desavisados que se aventuram nas margens dos rios. Mas apenas força não basta. A onça é uma mestre da paciência e da estratégia. Ela pode ficar imóvel por horas em um galho alto, com o corpo parado e os olhos fixos na presa distraída que pasta ou bebe logo abaixo. Quando o momento chega, a onça ataca com velocidade e precisão mortais. De alturas superiores a 9 metros, ela pode saltar como uma flecha, desferindo um golpe fatal antes que a presa consiga reagir. No chão, move-se com agilidade impressionante, deslizando por entre moitas densas e atravessando terrenos irregulares para perseguir seu alvo. Mas caçar é apenas parte de sua vida. A onça também precisa defender seu território, uma vasta área que pode se estender por dezenas de quilômetros quadrados. Ela marca seu domínio com um cheiro distinto e arranhões profundos nos troncos das árvores. Seu rugido, que ecoa por muitos quilômetros, serve como aviso aos intrusos. Mas na Amazônia, nenhum território é realmente seguro.
Outras onças, especialmente machos jovens em busca de novas terras, estão sempre prontos para desafiar. E nas fronteiras entre a floresta e o rio, outro rival formidável aguarda: a sucuri, a soberana das águas. A onça não compete apenas com os seus. Ela enfrenta outros predadores, desde jacarés até ariranhas gigantes e, acima de tudo, a sucuri. Cada caçada perto da margem do rio traz o risco de ser arrastada para um mundo onde ela está em desvantagem, o mundo da água, onde a sucuri reina. Ainda assim, a onça não se rende facilmente. Ela se adapta, caçando quando a presa está menos atenta ou evitando águas profundas onde a serpente tem vantagem. Essa astúcia faz da onça um dos predadores mais temidos da Amazônia, uma criatura que, como obra da própria criação, equilibra força, inteligência e instinto em uma dança ancestral pela sobrevivência. Enquanto a onça arrisca enfrentar o mundo aquático para sobreviver, a sucuri transforma rios e pântanos em seu domínio inexpugnável. Sob os rios turvos e os pântanos escuros da Amazônia, onde a luz do sol mal penetra, a sucuri reina em silêncio. Sendo a maior cobra do mundo, ela pode alcançar até 9 metros de comprimento, com um corpo tão largo quanto o torso de um adulto e um peso que ultrapassa 200 quilos. Seu corpo maciço, coberto por escamas verde-oliva brilhantes, é uma máquina de caça projetada para ambientes aquáticos. Diferente da onça, a sucuri não depende de velocidade ou perseguição em terra. Em vez disso, é uma mestra da emboscada, escondendo-se em rios ou pântanos, com apenas os olhos e as narinas acima da superfície da água como uma sombra mortal. A estratégia de caça da sucuri combina força bruta com uma paciência aterrorizante. Ela pode permanecer imóvel por horas, até dias, esperando que uma presa desavisada se aproxime. Seus olhos afiados detectam até as menores ondulações na água, desde uma capivara bebendo até um jacaré distraído. Quando o momento chega, a sucuri ataca com uma velocidade chocante, saltando da água e se enrolando firmemente ao redor da presa. A força da sucuri está em sua constrição. Cada vez que a presa exala, a cobra aperta ainda mais, cortando o oxigênio e imobilizando a vítima em segundos. Sem veneno ou dentes afiados, ela consegue dominar presas grandes como javalis, veados ou até jacarés sul-americanos. Após neutralizar a presa, a sucuri a engole inteira, graças à sua mandíbula expansível e corpo flexível. Uma única refeição farta pode sustentá-la por meses sem precisar caçar novamente. Mas a vida da sucuri não se resume apenas à caça. Assim como a onça, ela precisa defender seu território, pântanos, rios e lagos que formam seu reino. A sucuri marca seu domínio com um cheiro característico e patrulha suas águas regularmente. Ainda assim, seu reino nunca está totalmente seguro. Outras sucuris, especialmente na época de acasalamento, podem invadir para competir por parceiros ou alimento. E nas fronteiras entre a água e a terra, a sucuri frequentemente encontra a onça, uma rival formidável com armas completamente diferentes, como se a própria natureza colocasse frente a frente dois aspectos opostos de sua criação. As onças pintadas e as sucuris frequentemente entram em confronto em uma batalha por presas compartilhadas. Capivaras, jacarés jovens e aves aquáticas, margens sombreadas de rios, planícies alagadas cobertas de grama ou áreas de floresta rala próximas a riachos são pontos críticos de competição. Uma capivara bebendo na beira do rio
Um jovem jacaré deslizando por águas rasas ou uma garça caminhando em busca de peixes, todos são alvos tentadores tanto para a onça quanto para a sucuri. Mas essa rivalidade vai além da disputa por presas. É uma divisão de domínio entre dois predadores de topo, cada um governando um reino distinto. A onça em terra, a sucuri na água. A onça pintada, com sua velocidade e mordida capaz de esmagar crânios, reina soberana em terra firme. Ao caçar capivaras, ela costuma atacar ao amanhecer ou ao entardecer, quando a luz fraca ajuda sua pelagem manchada a se camuflar com o ambiente. De um galho alto ou de uma vegetação densa, a onça observa sua presa, esperando o momento em que ela se afasta do grupo ou se aproxima do rio. Um salto de cima, combinado com uma mordida fatal no crânio, pode derrubar uma capivara antes que ela consiga fugir para a água. Para os jacarés jovens, a onça ataca quando eles estão tomando sol na margem, usando sua velocidade para evitar ser arrastada para uma batalha aquática. Aves aquáticas, como cegonhas ou garças, distraídas enquanto procuram alimento em águas rasas, também caem presas das mandíbulas afiadas da onça. Mas quando a presa mergulha na água para escapar, a onça enfrenta um rival formidável, a sucuri. A sucuri, com sua força muscular e táticas de emboscada paciente, domina o reino aquático. Escondida sob a superfície, com apenas os olhos e as narinas expostos, ela pode esperar horas até que uma capivara nade para dentro de seu território. Jacarés jovens, apesar de seus dentes afiados, não são páreo para a sucuri, que pode se enrolar e constri-los em segundos. Aves aquáticas que caminham por águas turvas também se tornam vítimas fáceis, sendo puxadas para baixo antes que possam levantar voo. Suas diferentes estratégias de caça criam uma divisão natural de território. A onça governa a terra, onde sua velocidade e mordida perfurante de crânios a tornam quase invencível. A sucuri se esconde na água, onde sua força muscular e habilidade de emboscada a transformam em uma assassina silenciosa. Mas nas zonas de transição, margens de rios, planícies alagadas ou pequenos córregos, esses dois predadores frequentemente se cruzam, criando alguns dos momentos mais tensos da Amazônia. Embora raros, confrontos diretos entre onças pintadas e sucuris são o auge do drama. Em terra firme, a onça possui uma vantagem clara. Com velocidade relâmpago e uma mordida capaz de esmagar crânios, ela pode mirar na cabeça ou no pescoço vulnerável da sucuri. Uma mordida precisa no crânio pode terminar a luta instantaneamente. Mas na água, a sucuri é quase imbatível. Com seu corpo maciço e poder de constrição, ela pode arrastar uma onça para as profundezas, onde a velocidade e a agilidade da onça são neutralizadas. Uma vez submersa, a onça tem pouca chance de escapar, pois as espirais musculosas da sucuri podem esmagar até mesmo as maiores presas. Esses confrontos raramente resultam em morte para qualquer um dos predadores, já que tanto onças quanto sucuris tendem a evitar conflitos diretos sempre que possível. Em vez disso, competem indiretamente disputando presas compartilhadas. Uma capivara abatida por uma onça em terra significa uma refeição perdida para a sucuri. Por outro lado, um jacaré jovem arrastado para debaixo d'água por uma sucuri obriga a onça a caçar em outro lugar. Essa rivalidade não é apenas uma luta individual, é uma divisão de domínio, com a onça governando a terra e a sucuri comandando a água. Ainda assim, essa divisão territorial nem sempre é tão clara. Durante a estação seca, quando as águas recuam, as sucuris são forçadas a ficar mais próximas da margem, tornando-se vulneráveis aos ataques das onças. Na estação chuvosa, quando as planícies alagadas se expandem, as onças precisam atravessar áreas mais arriscadas, onde as sucuris podem estar à espreita. Essas mudanças sazonais intensificam as tensões, transformando cada caçada
em uma aposta onde o terreno e o momento determinam o vencedor. A competição entre onças pintadas e sucuris é mais do que a história de dois predadores de topo, é uma parte essencial do ecossistema amazônico. Ambas as espécies desempenham papéis críticos no controle das populações de presas, desde capivaras e jacarés jovens até aves aquáticas como cegonhas, garças brancas e garças. Ao caçar, onças e sucuris evitam a superpopulação, garantindo que a vegetação das margens dos rios e os recursos hídricos não sejam esgotados. Imagine uma Amazônia sem onças ou sucuris. As populações de capivaras poderiam explodir, destruindo as áreas gramíneas das margens e eliminando habitats de aves aquáticas e roedores menores. Jacarés jovens, sem controle por parte das onças ou das sucuris, poderiam se multiplicar excessivamente, ameaçando peixes menores e ariranhas com a extinção. Por outro lado, se onças ou sucuris se tornassem numerosas demais, elas poderiam esgotar suas fontes de alimento, levando à fome e ao declínio populacional. Esse equilíbrio feroz mantém o ecossistema amazônico em harmonia. As capivaras, uma das principais presas de ambos os predadores, desenvolveram estratégias de sobrevivência sofisticadas para lidar com essa pressão. Vivem em bandos, com sentinelas que vigiam o perigo. Quando atacadas por uma onça, as capivaras mergulham na água para escapar, mas isso as leva diretamente para o domínio da sucuri. A competição entre onças e sucuris obriga as capivaras a permanecerem vigilantes, desenvolvendo sentidos aguçados e táticas de fuga rápidas. Espécies menores, como as rãs venenosas ou insetos, também se beneficiam indiretamente dessa rivalidade. A pressão dos predadores de topo as leva a desenvolver defesas únicas, desde toxinas mortais até camuflagem perfeita. Por exemplo, as rãs dardo coloridas alertam os predadores sobre sua toxicidade, enquanto insetos como louva-a-Deus ou centopeias gigantes usam camuflagem ou armas naturais para evitar se tornarem presas. Outros predadores, como ariranhas gigantes ou jacarés adultos, também são afetados pela presença de onças e sucuris. As ariranhas gigantes, que caçam em grupo, evitam águas profundas onde as sucuris reinam. Jacarés adultos, predadores temíveis por si só, permanecem cautelosos com as onças em terra e com as sucuris na água. Essa competição cria uma teia complexa, onde cada espécie deve adaptar seu comportamento para sobreviver ao ambiente hostil da Amazônia. A rivalidade entre onças pintadas e sucuris também impacta as plantas e os recursos do ecossistema. Ao controlar as populações de capivaras, ambos os predadores evitam o sobrepastejo, permitindo que as áreas gramíneas das margens dos rios se regenerem e sustentem habitats para outras espécies. Aves aquáticas, como cegonhas e garças, se beneficiam indiretamente, pois dependem de águas rasas para caçar peixes e crustáceos. Sem a presença reguladora de onças e sucuris, os desequilíbrios poderiam interromper a cadeia alimentar, afetando até as menores espécies do ecossistema. A batalha entre a onça-pintada e a sucuri é um capítulo dramático no grande documentário animal da Amazônia. Dois predadores de topo com a velocidade e mordida esmagadora da onça e a força muscular e emboscadas pacientes da sucuri esculpiram uma divisão natural de domínio. A terra pertence à onça, a água à sucuri, mas essa rivalidade é mais do que uma luta por presas ou território,
é uma parte inseparável da intrincada teia da vida, onde cada espécie, das capivaras às aves aquáticas, das rãs venenosas aos insetos, desempenha um papel vital. Sob os rios turvos e os pântanos escuros da Amazônia, o jacaré sul-americano, especialmente o jacaré-açu, permanece à espreita. Como um dos principais predadores répteis, ele pode chegar a 5 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Sua pele grossa e resistente, coberta por escamas semelhantes a uma armadura, se camufla perfeitamente com o ambiente aquático e lamacento. Com os olhos e as narinas mal emergindo acima da superfície, torna-se quase invisível um assassino silencioso. Armado com dentes afiados e uma mordida capaz de esmagar ossos, o jacaré sul-americano representa uma ameaça para qualquer criatura que se aproxime da margem do rio. A estratégia de caça do jacaré se baseia em paciência e força. Ele pode permanecer imóvel por horas dentro d'água, expondo apenas uma pequena parte do corpo, à espera de que uma presa desavisada se aproxime. Seus olhos atentos e sua capacidade de sentir vibrações na água permitem detectar capivaras bebendo, macacos se movendo em galhos baixos ou aves aquáticas como cegonhas e garças caminhando em áreas rasas. Quando o momento chega, o jacaré investe com uma velocidade impressionante, fechando suas poderosas mandíbulas ao redor da presa. Mesmo uma capivara adulta ágil raramente escapa da mordida mortal do jacaré. Os jacarés não limitam sua dieta a capivaras. Eles atacam uma grande variedade de presas, desde peixes grandes como bagres até macacos, filhotes de javalis e até pequenas aves que voam perto da água. Durante a estação seca, quando as águas recuam, os jacarés se concentram em lagos e rios encolhidos, onde as presas são obrigadas a beber, criando oportunidades de emboscada perfeitas. Mas caçar é apenas parte de sua vida. Os jacarés também precisam defender seu território, muitas vezes um trecho de rio ou pântano de outros jacarés ou predadores concorrentes. O território de um jacaré é marcado por rugidos graves e retumbantes e demonstrações de poder, como saltos para fora d'água ou golpes de cauda. Na Amazônia, porém, seus territórios frequentemente se sobrepõem às áreas de caça de outras espécies, especialmente ao longo de margens sombreadas dos rios, onde as presas se concentram. Nesses locais, os jacarés enfrentam um rival único, a arpia, senhora dos céus, capaz de arrancar presas bem diante de seus olhos com ataques vindos do alto. Os jacarés sul-americanos se adaptaram ao ambiente complexo da Amazônia. São ativos de dia e de noite, mas muitas vezes caçam à noite, quando as presas estão menos vigilantes. Sua capacidade de mergulhar fundo e se mover silenciosamente debaixo d'água os ajuda a evitar a detecção por predadores terrestres ou aéreos. Ainda assim, em águas rasas próximas à margem, onde emboscam capivaras ou macacos, os jacarés enfrentam ameaças das árpias, transformando essas zonas de transição em campos de batalha. Entre dois predadores de topo, enquanto o jacaré sul-americano domina as águas rasas com uma paciência mortal, a arpia reina no dossel da floresta como uma caçadora intocável vinda do alto.
No topo das árvores mais altas da Amazônia, onde a luz do sol atravessa as folhas, a arpia governa como soberana dos céus. Sendo a maior e mais poderosa ave de rapina da América do Sul, ela possui uma envergadura que pode chegar a 2 metros, um corpo com mais de 1 metro de comprimento e garras de até 13 centímetros maiores que as de um urso pardo. Sua plumagem branco-acinzentada e sua crista distinta lhe dão a aparência de um guerreiro ancestral, com olhos capazes de detectar um macaco se movendo a centenas de metros de distância e asas que permitem mergulhos a velocidades superiores a 80 km por hora. A arpia é uma maravilha de precisão predatória. A estratégia de caça da arpia se baseia em velocidade, precisão e visão superior. De galhos altos, ela observa a floresta em busca de presas como macacos, bichos preguiça ou aves menores, como papagaios e tucanos. Quando avista um alvo, a arpia mergulha do alto, usando suas garras afiadas como lâminas para perfurar o corpo da presa com um único golpe. Um macaco saltando entre os galhos, ou uma jovem capivara pastando perto da margem de um rio, pode se tornar vítima antes mesmo de perceber o perigo. As árpias não limitam sua caça à floresta densa. Elas também atacam presas próximas às margens dos rios, como capivaras jovens ou aves aquáticas, quando estas se afastam da proteção do dossel. Seu voo ágil e ataques aéreos lhes dão vantagem em áreas abertas. Uma jovem capivara, mesmo protegida pelo bando, pode ser agarrada em um instante se afastar da cobertura vegetal. Mas caçar é apenas parte de sua vida. As árpias também precisam defender seu território, muitas vezes uma vasta extensão de floresta de outras árpias ou aves de rapina rivais. Seu território é marcado por gritos penetrantes e exibições aéreas, como mergulhos ou voos circulares. Porém, nas zonas de transição entre floresta e rio, onde presas como capivaras e macacos se concentram, as árpias frequentemente encontram jacarés sul-americanos. Essas áreas se tornam pontos críticos de competição, onde a velocidade e as garras da arpia entram em choque com a força e as mandíbulas do jacaré. As árpias se adaptaram ao ambiente amazônico, caçando durante o dia para aproveitar a luz do sol ao avistar presas de longe. Sua habilidade de manobrar entre galhos densos e atacar com precisão cirúrgica faz delas um dos predadores aéreos mais temidos da Amazônia. Ainda assim, ao mirar presas nas margens dos rios, enfrentam riscos vindos dos jacarés, transformando cada caçada em uma aposta de alto risco. Os jacarés sul-americanos e as árpias frequentemente entram em confronto em uma disputa por presas compartilhadas. Capivaras, macacos e aves menores, margens sombreadas de rios, planícies alagadas próximas à floresta ou áreas abertas ao lado de riachos são pontos críticos de rivalidade. Uma capivara bebendo à beira do rio, um macaco se movendo em galhos baixos ou uma ave aquática caminhando em águas rasas. Todos são alvos ideais tanto para jacarés quanto para árpias. Mas essa competição vai além da disputa por presas. É uma divisão de domínio, com os jacarés governando a água e as árpias comandando o céu e o dossel da floresta. O jacaré sul-americano, com suas mandíbulas poderosas e emboscadas pacientes, domina o reino aquático. Escondido sob a superfície, com apenas os olhos e as narinas expostos, ele pode esperar horas por uma capivara se aproximar da margem. Quando uma capivara bebe ou um macaco escorrega para dentro da água, o jacaré ataca com velocidade aterrorizante, agarrando e arrastando a presa para baixo. Para aves aquáticas como cegonhas ou garças, os jacarés aproveitam momentos em que elas caminham em águas rasas, onde estão vulneráveis. Sua pele espessa e sua mordida esmagadora tornam os jacarés quase invencíveis em seu domínio. Mas em terra firme ou em galhos baixos,
A harpia representa uma ameaça ainda maior. Com sua velocidade e garras afiadas como lâminas, ela pode mergulhar para capturar uma jovem capivara ou um macaco antes que consigam fugir. Para aves menores como papagaios ou tucanos, a harpia ataca com precisão mortal, perfurando seus corpos com as garras. Em áreas abertas próximas às margens dos rios, a harpia pode roubar uma presa bem diante do jacaré, especialmente se a presa ainda não alcançou a água. Em encontros diretos, as harpias levam vantagem em terra ou em águas rasas. Seus mergulhos rápidos e garras afiadas permitem atacar e recuar antes que um jacaré consiga reagir. Um jacaré jovem ou pequeno tomando sol na margem pode até se tornar uma presa. Em águas profundas, porém, o jacaré é imbatível. Com sua pele blindada e mandíbulas poderosas, ele pode capturar presas ou até ameaçar uma harpia que chegue perto demais da superfície. Isso cria uma divisão natural. Os jacarés governam a água, enquanto as harpias dominam o céu e o dossel da floresta. Confrontos diretos entre jacarés e harpias são raros, pois ambas as espécies tendem a evitar conflitos sempre que possível. Em vez disso, competem indiretamente disputando presas em comum. Uma capivara arrastada para debaixo d'água por um jacaré significa uma refeição perdida para a harpia. Por outro lado, um macaco capturado de um galho pela harpia obriga o jacaré a caçar em outro lugar. Essa divisão é reforçada pelos horários de caça. Os jacarés são frequentemente noturnos, enquanto as harpias caçam durante o dia, minimizando confrontos diretos. Ainda assim, essa separação nem sempre é clara. Durante a estação seca, quando as águas diminuem, os jacarés se concentram em pequenos lagos onde presas como capivaras e macacos precisam beber, criando oportunidades para ambos os predadores, mas também aumentando as tensões. Na estação chuvosa, quando as planícies alagadas se expandem, os jacarés se aventuram mais perto das áreas florestadas onde as harpias caçam. Essas mudanças sazonais tornam cada caçada uma aposta, com o terreno e o momento determinando o vencedor. A rivalidade entre jacarés sul-americanos e harpias é mais do que a história de dois predadores de topo. É uma parte essencial do ecossistema amazônico. Ambas as espécies desempenham papéis vitais no controle das populações de presas, desde capivaras e macacos até aves menores como papagaios e tucanos. Ao caçar, eles evitam a superpopulação, garantindo que a vegetação das margens dos rios e os recursos da floresta permaneçam sustentáveis. Jacarés e harpias atuam como guardiões do ecossistema, mantendo o equilíbrio entre presa e predador. Cada caçada, cada encontro, é uma batida do coração da Amazônia, garantindo que a vida continue prosperando. Espécies de presas como capivaras e macacos sustentam a vegetação e fornecem alimento para outros. Polinizadores como abelhas e borboletas ajudam as plantas a florescer, enquanto necrófagos como urubus e insetos limpam a floresta, prevenindo doenças. Juntos, formam uma sinfonia da natureza, onde competição e cooperação se entrelaçam para sustentar um ecossistema rico e diverso. Nos cantos escondidos da Amazônia, onde a luz do sol mal cintila através do dossel, pequenas porém vibrantes rãs dardo venenosas contam sua própria história. Com cores como joias cintilantes vermelho vivo, azul elétrico, amarelo flamejante, elas servem como um aviso ousado para qualquer um que se aproxime. Mas seu papel vai além da autodefesa, ao se alimentarem de insetos formigas, besouros e pequenas lagartas. Essas rãs agem como guardiãs silenciosas da floresta, protegendo as plantas de pequenos devastadores.
Cada rã, dardo venenosa, embora pequena, pode consumir dezenas de insetos por dia. Formigas que destroem folhas, lagartas que perfuram madeira ou besouros que atacam raízes, todos se tornam presas dessas rãs. Ao controlar as populações de insetos, as rãs dardo protegem as árvores da Amazônia. Mudas jovens, arbustos floridos e árvores ancestrais imponentes dependem de sua presença para evitar serem devastadas por insetos. Sem essas rãs, a floresta poderia perder seu novo crescimento, interrompendo o ciclo de renovação do ecossistema. Mas essa relação é uma via de mão dupla. Os insetos, embora pequenos, não são vítimas passivas. Eles aprendem a evitar áreas com rãs dardo venenosas, desenvolvendo defesas como camuflagem ou secreções de odor desagradável. Alguns até se tornam noturnos, quando as rãs estão menos ativas. Essa competição cria um ciclo delicado, onde rãs e insetos se adaptam constantemente, mantendo a floresta exuberante e viva. Sua história é uma canção silenciosa, porém vital como notas suaves na grande sinfonia da Amazônia. Sob a serapilheira e as sombras da Amazônia, as centopeias, com seus corpos alongados e pernas afiadas, deslizam em silêncio. Elas podem não ser gigantes como onças ou sucuris, mas no mundo das pequenas criaturas, as centopeias são uma força temível. Como predadoras de insetos, aranhas e até pequenos sapos, elas desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio entre as espécies menores. A cada noite, as centopeias caçam com velocidade e precisão impressionantes, usando um veneno potente para paralisar presas que vão desde minúsculas formigas até aranhas maiores. Ao controlar essas populações, as centopeias impedem que uma única espécie domine o ecossistema. Por exemplo, se as aranhas se multiplicassem sem controle, poderiam reduzir os insetos polinizadores, prejudicando o crescimento das plantas. Ou, se formigas destrutivas aumentassem demais, poderiam devastar árvores jovens. As centopeias, como executoras silenciosas na escuridão, garantem que nenhuma espécie se sobreponha às outras. Mas esta não é apenas uma história de predação. Insetos e aranhas se adaptam à presença das centopeias. Alguns desenvolvem fugas mais rápidas, escondem-se em fendas de folhas ou constroem ninhos subterrâneos para evitar serem detectados. Essa competição alimenta um microcosmo vibrante, onde cada espécie precisa ser mais esperta para sobreviver. As centopeias, embora pequenas, são uma peça essencial, mantendo o equilíbrio no mundo sob a serapilheira como tecelãs silenciosas no tapeçário sombreado da Amazônia. Nos rios cintilantes da Amazônia, ariranhas gigantes deslizam como dançarinas sobre a superfície da água. Vivendo em grupos, elas são caçadoras habilidosas, não apenas capturando peixes, mas também preservando a diversidade e a riqueza do ecossistema aquático amazônico. Cada peixe que capturam, desde as ferozes piranhas até grandes bagres, ajuda a impedir que uma única espécie domine, garantindo que o rio continue sendo um lar para milhares de criaturas. As ariranhas gigantes não caçam apenas para sobreviver. Ao controlar as populações de peixes, elas mantêm o equilíbrio do ecossistema aquático. Se uma espécie como as piranhas se multiplicasse demais, poderia eliminar peixes menores, interrompendo a cadeia alimentar de aves aquáticas, outras ariranhas ou até jacarés.
Com suas táticas de caça em grupo, as ariranhas conduzem os peixes para águas rasas e os capturam com perfeita coordenação, garantindo que nenhuma espécie domine o rio. Mas essa relação é recíproca. Os peixes se adaptam à presença das ariranhas. Alguns nadam mais rápido, escondem-se em áreas de algas ou se refugiam em águas mais profundas, onde as ariranhas raramente se aventuram. Essa competição cria um ecossistema aquático dinâmico, onde cada espécie evolui para sobreviver. As ariranhas gigantes, com seus guinchos brincalhões e nados graciosos, são guardiãs da diversidade. Mantendo os rios da Amazônia cheios de vida, como uma canção ecoando sob a luz do sol. Na Amazônia, cada relação entre predador e presa é uma história, um fio que conecta todas as criaturas do ecossistema. As onças, ao controlar jacarés jovens, evitam que os rios sejam dominados por novos predadores. As sucuris, com sua força, obrigam os bandos de capivaras a se adaptarem, protegendo as gramíneas das margens dos rios. As rãs dardo venenosas, pequenas mas vibrantes, protegem as árvores ao se alimentarem de insetos. As centopeias, nas sombras, mantêm a ordem entre as pequenas criaturas, e as ariranhas gigantes, com sua alegria e trabalho em equipe, trazem diversidade aos rios. Essas histórias não existem isoladamente. Elas se entrelaçam, formando um grande tapeçário onde cada espécie desempenha um papel insubstituível. Capivaras, peixes, insetos e pequenas aves não são apenas presas, eles mantêm a floresta verde, dispersam sementes, polinizam flores e sustentam a cadeia alimentar. Os predadores, das onças às ariranhas, não caçam apenas para sobreviver, eles são maestros, impedindo que o ecossistema mergulhe no caos. Cada ação, cada caçada, é uma nota na canção da Amazônia, onde a vida está em constante movimento, adaptação e equilíbrio. Essa harmonia intrincada de papéis cria a pulsação vibrante da Amazônia, onde cada criatura, da menor à mais poderosa, contribui para uma dramática batalha pela sobrevivência. Nas profundezas da floresta amazônica, frequentemente chamada de os pulmões verdes da Terra, pulsa um mundo selvagem vibrante. Aqui, vida e morte se entrelaçam, onde milhões de espécies de gigantes ferozes a pequenas criaturas resilientes lutam em uma arena implacável de sobrevivência. O ecossistema amazônico não é apenas uma maravilha de diversidade, mas também uma prova da lei inflexível da natureza. Apenas os fortes, os astutos e os mais adaptados sobrevivem. A Amazônia é uma obra-prima ecológica vívida, onde a natureza exibe uma riqueza incomparável em qualquer outro lugar do planeta. Mais de 400 bilhões de árvores formam um dossel colossal, cobrindo milhões de quilômetros quadrados. Sob esse teto florestal denso, a luz do sol mal atravessa, criando um mosaico de luz e sombra onde cada espécie disputa seu próprio pequeno canto do mundo. Desde plantas bizarras com flores vibrantes e perfumadas até minúsculas criaturas como insetos ou rãs dardo venenosas, todas coexistem em uma complexa teia de vida, cada uma desempenhando um papel indispensável. Mas essa riqueza não é apenas beleza, é a base de uma luta incessante. Cada gota de água, cada folha, cada pedaço de espaço é um recurso precioso, e as espécies precisam competir para conquistar luz,
O rio Amazonas e seus incontáveis afluentes, como se fossem a corrente vital da floresta, sustentam a existência, mas também abrigam inúmeros perigos. É nessa competição que a história de sobrevivência da Amazônia é escrita, dia após dia, hora após hora. Na Amazônia, a vida é uma corrida sem linha de chegada. Cada espécie, grande ou pequena, enfrenta desafios severos: encontrar alimento, defender território, reproduzir-se e evitar se tornar presa. Não há espaço para fraqueza aqui. Dos predadores de topo que dominam a cadeia alimentar às pequenas criaturas que se escondem sob a serapilheira, todos são arrastados para o redemoinho da competição. A competição na Amazônia não se resume apenas à busca por alimento. É uma corrida por espaço vital, direitos de acasalamento e a chance de transmitir seus genes. Grandes predadores usam força e astúcia para superar rivais, mas nem mesmo eles podem se dar ao luxo de relaxar. Um único momento de descuido pode transformar os poderosos em vítimas de outros predadores ou até de criaturas menores armadas com armas letais. Nos rios e no alto do dossel, a luta nunca cessa. Espécies aquáticas disputam o controle das águas ricas em recursos, enquanto criaturas terrestres defendem seus domínios de invasores. Até dentro de uma mesma espécie, indivíduos competem por dominância. Machos exibem força, cores vibrantes ou vocalizações para atrair parceiros, enquanto fêmeas escolhem cuidadosamente para garantir que seus filhotes sejam fortes o suficiente para sobreviver neste mundo implacável. Para prosperar na Amazônia, cada espécie desenvolveu estratégias únicas, aperfeiçoadas ao longo de milhões de anos de evolução. Algumas dependem de força bruta, usando tamanho e músculos para dominar rivais. Outras escolhem a velocidade, escapando ou atacando com rapidez relâmpago para obter vantagem. Mas, na Amazônia, inteligência e astúcia muitas vezes determinam quem vive ou morre. Criaturas minúsculas, sem tamanho ou força, empunham armas surpreendentes. Algumas usam cores vivas para avisar sobre toxinas mortais, fazendo predadores hesitarem. Outras dominam a camuflagem, misturando-se às folhas, cascas ou à água para evitar serem detectadas. Ainda assim, nem essas estratégias garantem segurança absoluta. Na Amazônia, nenhuma criatura está realmente segura, toda espécie é uma presa em potencial para outra. Sob os rios, a luta pela sobrevivência acontece em silêncio, mas não é menos brutal. Cardumes de peixes pequenos se unem para aumentar suas chances, usando o número para confundir inimigos. Criaturas maiores, com dentes afiados ou corpos poderosos, governam as águas com força. Mas até os mais fortes precisam permanecer alertas. Um único erro, um momento de distração pode levar à morte. Apesar de sua ferocidade, o ecossistema amazônico mantém um equilíbrio delicado, onde cada espécie desempenha um papel vital. Polinizadores como abelhas, borboletas e aves ajudam as plantas a prosperar, garantindo o crescimento da floresta. Necrófagos, de urubus a insetos, limpam a floresta, prevenindo doenças. Predadores controlam as populações de outras espécies, impedindo que o ecossistema entre em colapso. Juntos, formam um ciclo perfeito em que vida e morte se harmonizam. Mas esse equilíbrio é frágil. Uma estação seca prolongada, um rio poluído ou a perda de uma única espécie pode desencadear um efeito dominó, abalando todo o ecossistema. A humanidade, por meio do desmatamento, da caça e da extração de recursos, está empurrando a Amazônia para o limite. Cada árvore derrubada, cada espécie extinta, é uma rachadura na grande obra-prima da natureza.
Acima da Amazônia, o ar já não carrega apenas o bater de asas das árpias ou os chamados dos papagaios. O sopro escaldante das mudanças climáticas agora se infiltra em cada canto da floresta. O aumento das temperaturas, as chuvas irregulares e as secas prolongadas estão alterando o ritmo da floresta. Rios, onde nadam os botos cor-de-rosa, ficam mais rasos. Florestas, onde as onças caçam, tornam-se mais secas e propensas a incêndios. Árvores ancestrais, que abrigam milhares de espécies, estão morrendo sob ondas de calor prolongadas. As mudanças climáticas não dizem respeito apenas ao clima. Elas aceleram a perda de biodiversidade, ameaçando de extinção espécies endêmicas, aquelas encontradas apenas na Amazônia. Um bugio, cujos chamados antes ecoavam pelo dossel, agora procura alimento em florestas escassas. Um jacaré sul-americano, antes soberano dos rios, luta em águas cada vez menores. Plantas, desde árvores imponentes até minúscidas orquídeas, carecem de umidade para prosperar. À medida que a floresta perde a capacidade de absorver CO2, ela deixa de ser os pulmões verdes da Terra e se torna uma fonte de emissões de carbono, agravando a crise climática global. Ainda assim, esta também é uma história de resiliência. Espécies amazônicas de capivaras a ariranhas gigantes estão se esforçando para se adaptar. Capivaras percorrem distâncias maiores em busca de água, enquanto ariranhas nadam para rios mais profundos para caçar peixes. Mas essas adaptações são temporárias. Se as mudanças climáticas persistirem, cientistas alertam que a Amazônia pode se transformar em uma savana em poucas décadas, um ponto de não retorno, onde sua história muda de vida para perda irreversível. Sob os rios cintilantes da Amazônia, onde ariranhas gigantes deslizam e botos cor-de-rosa dançam, uma ameaça silenciosa se espalha: a poluição por mercúrio causada pelo garimpo ilegal de ouro. Rios que antes transbordavam de vida agora carregam toxinas mortais. O mercúrio, usado para extrair ouro do sedimento, infiltra-se na água, no solo e na cadeia alimentar. Os peixes absorvem o mercúrio, as ariranhas comem os peixes, e as comunidades indígenas que dependem do rio também são afetadas. A poluição por mercúrio não apenas mata peixes ou enfraquece ariranhas. Ela atinge mamíferos como onças, macacos zogue-zogue e até humanos, causando problemas neurológicos, danos aos órgãos e dificuldades reprodutivas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Peru, mais de 80% das populações locais em algumas áreas apresentam altos níveis de mercúrio no sangue, ameaçando as futuras gerações. Os botos cor-de-rosa, símbolos do rio Amazonas, nadam em águas tóxicas e seus números diminuem à medida que seu habitat se degrada. Esta é uma história de interconexão. Quando os rios são envenenados, não são apenas os botos ou as ariranhas que sofrem. As comunidades indígenas que veem os rios como seu supermercado e lar espiritual perdem sua fonte de vida. Ainda assim, em meio à escuridão, uma centelha de esperança brilha. Cientistas e pescadores estão colaborando, usando tecnologia de satélite para rastrear os botos cor-de-rosa, compreender melhor suas necessidades e proteger os rios da poluição. A história do mercúrio é uma narrativa de devastação, mas também de esforços para curar. In the Amazon's heart, where indigenous tribes call the forest the Great Mother, scars are appearing. Illegal gold and mineral mining, with dredges and heavy machinery, tear apart land and rivers. Rivers like the Nanay and Santiago, once playgrounds for pink dolphins and otters, are now murky with mud and waste. Indigenous communities, like the Wampis and Kukama, are divided as some are lured by promises of quick income, while others defend their ancestral lands. Illegal mining doesn't just destroy habitats for jaguars, sloths, or howler monkeys. It brings violence and threats, with forest defenders targeted by criminal groups.
Indigenous leaders like Evaristo Wajai and Lizardo Copper Peso speak out, but they face an absent state and rampant corruption, allowing illegal mining to persist unpunished. Every patch of torn land, every polluted river, is a wound on the Amazon's body, threatening millions of species and people. But this story isn't only about destruction. Indigenous communities, like the Kayapo along the Xingu River, are fighting to protect their territories. They patrol forests, report illegal mining, and call for global support. These efforts, though small, are seeds of hope, planting the possibility of a future where the Amazon remains a home for life. Amid the threats closing in on the Amazon, sparks of hope begin to rise like embers in the darkness. From povos indígenas to cientistas, from organizações internacionais to pessoas comuns, a new chapter of guardianship is being written. This is not merely a mission to save jaguars, botos cor-de-rosa, or ariranas gigantes. It is a sacred responsibility to protect the home we all share, a creation where every árvore and criatura foi colocada com propósito. One of the most powerful efforts is the rise of sustainable and respectful land use. Instead of destroying the forest for soja or cattle, communities are embracing agrofloresta systems that blend agricultura.com árvores e pequenos animais, preservando a floresta enquanto sustentam famílias. Terras degradadas são restauradas como jardins vivos. Povos indígenas, como os Wampis, lideram modelos de agricultura regenerativa, mantendo o solo fértil sem ferir a mãe floresta. No one understands the Amazon's sacred rhythms better than its indigenous peoples, who see the forest not as recurso, but as templo, espírito, lar sagrado. Líderes como Raoni, do povo Kayapó, e Nemo Gikita, da comunidade Waorani, levantam suas vozes para o mundo. Proteger a floresta não é apenas salvar animais, é proteger a alma da terra e o futuro da humanidade. Ao reconhecer os direitos territoriais indígenas e apoiar-los com patrulhas e políticas, países como Brasil e Peru estão erguendo uma muralha viva contra o desmatamento e o garimpo ilegal. Ainda assim, proteger a Amazônia exige mais do que ação, exige transformação de consciência. Programas educacionais estão crescendo em escolas e comunidades, ensinando que cada árvore derrubada, cada rio poluído, é uma ferida em nosso próprio futuro. O ecoturismo responsável mostra que a floresta pode gerar riqueza sem ser destruída. A mensagem ecoa pelo mundo. A Amazônia não é apenas os pulmões da terra, é um santuário de vidas, culturas e milagres naturais. Cada gesto de cuidado hoje é uma oração pelo amanhã. Em lugares como o Rio Ixilo, na Bolívia, ciência e tradição se unem. Cientistas e pescadores trabalham lado a lado para salvar os botos cor-de-rosa. Usando etiquetas de satélite, rastreiam os movimentos dos golfinhos, entendem suas necessidades e identificam áreas poluídas. Pescadores que antes caçavam esses animais agora se tornaram guardiões, enviando informações por aplicativos de celular. Se os golfinhos prosperam, nós também prosperamos, diz Lila Sainz, do WWF Bolívia. A tecnologia das estrelas no céu aos dados em nossos dedos tornou-se uma aliada divina na proteção da floresta. A Amazônia é mais do que floresta, rio ou lar de onças, ariranhas e rãs-dardo. É uma obra-prima da criação, onde cada espécie é como uma nota em uma sinfonia viva. Proteger a Amazônia não é apenas salvar animais, é proteger a nós mesmos, nossos filhos e o planeta que nos foi confiado. Você pode manter a Amazônia ressoando com o rugido das onças, o canto dos pássaros
e o sussurro dos rios que alimentam a vida longe do desmatamento, da poluição e das mudanças climáticas. Curta este vídeo, compartilhe a história vibrante de vida e luta no coração da Amazônia pelo canal Ona Wild e inscreva-se para explorar a beleza divina da natureza através de documentários animais. Cada ação sua é uma batida de coração que mantém a floresta viva. A pergunta é: o que você fará para proteger este templo da vida antes que se torne apenas uma lembrança?